Você... Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do movimento Reinvente. Isso aqui é mais um SOS, viu? Hoje é mais um daqueles encontros em que a gente vai se dedicar a responder dúvidas, a gerar mais insights específicos das pessoas que estão nos acompanhando. Então, obrigado a você que está acompanhando as aulas. A gente tem recebido muitos feedbacks bacanas, a gente está muito feliz por isso, porque a gente entende que o movimento está cumprindo o seu papel. Os nossos esforços estão chegando a pessoas que realmente querem trocar e construir juntos nesse momento. Quero te lembrar que caso você não esteja inscrito no mailing para poder receber os resumos das aulas, não perde mais nenhum minuto. Não é obrigatório se inscrever para acessar o conteúdo. O conteúdo está todo aqui no site, está inteiro aqui no site do Movimento para você, inclusive os materiais de apoio abaixo das aulas. Mas, se você quer receber os e-mails com os resumos desses nossos encontros, é só você colocar o seu e-mail aqui no site. Tem dois lugares aqui do site, tem um espaço para você colocar o seu e-mail e receber. Quero lembrar que a gente está numa sequência de assuntos e muitas vezes algumas perguntas elas já foram respondidas em encontros anteriores, então a gente vai recomendar que você assista os encontros anteriores, tá massa? Hoje comigo aqui nesse sabadão está a Fernanda Arantes da People. Oi, Fer, tudo bem? Oi, Dino, boa tarde, boa noite, bom dia para você também que está conosco aqui no Movimento Reinvente. É sempre uma grande alegria trazer um pouco da nossa energia, do nosso conhecimento para te ajudar a pensar em soluções para já, para o seu negócio, para os seus desafios atuais, sabendo que estamos juntos, compartilhando de desafios semelhantes. E eu quero deixar também o convite para que você aproveite esse momento e não só cuide do seu negócio, mas cuide também daquela pessoa que você gosta, do seu amigo, do seu vizinho, da pessoa que está aí na sua redondeza, que tem um negócio, divulgue para essa pessoa, para o seu colega, o Movimento Reinvente. Anote aí o site www.movimentoreinvente.com.br. Nós aqui somos os fundadores, mas a nossa proposta desde o início é que esse movimento crescesse, ganhasse asas e que pudesse acessar quanto mais pessoas possível. Porque realmente é uma proposta que a gente tem de levar aquilo que a gente tem de melhor agora para fazer a nossa parte, certo? Isso move a nossa atuação, isso tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com os nossos valores, e se isso também faz sentido para você, compartilhe. Não deixa esse ensinamento, essas dicas, esses insights e muitas ideias, muitas soluções que nós vamos trabalhar nesse encontro de hoje, assim como foi na aula anterior. Não deixe isso só com você, leve isso para mais pessoas, combinado? Perfeito, valeu, Fernanda. Boa tarde, Pastore! Você lembrou? Ó, deixa eu contar uma história aqui, ó. Aqui. A Fernanda e eu fizemos MBA juntos, lá na SPM, onde o Pastore também é professor e é coordenador do laboratório de varejo, né? O Pastore fundou o Retail Lab lá da SPM e também coordena. E aí, Pastore, a Fernanda e eu e alguns colegas fizemos um MBA juntos. E aí, no dia da apresentação, a gente tinha todo um esqueminha que quando eu terminava de falar, eu passava para ela passava para o próximo. Aquilo ficou parecendo um programa de TV. E ela lembrou isso agora. Lembrou. Eu passei para ela. Deixa eu não te atrapalhar, Fernanda. Então, agora você passa a bola para o Pastore. Obrigada, Dino. Era assim que a gente falava, pessoal. Eu terminava a apresentação, agradecia o colega, uma coisa super cheia de sintonia, de respeito e de Muito colaboração. bom. Professor Pastore, obrigada pela sua presença. Hoje estamos aqui 3 mentes brilhantes pensando e temos o privilégio de ter você conosco para trazer muitas soluções, não é mesmo? Boa tarde aí de São Paulo, boa noite, bom dia, não sei que horas as pessoas estão assistindo, mas para nós, nesse sábado de aleluia, estamos aqui firmes e fortes no nosso propósito. Obrigado, Fernanda, Dino, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com todos vocês da nossa audiência. E o movimento Reinvente é isso, ele está crescendo, né? Porque ele mostra que ele já começou na direção certa, na proposta correta, a partir da definição do próprio nome. A reinvenção é o que nós estamos vendo, né? As coisas acontecerem na prática, no âmbito do governo, no âmbito da sociedade, no âmbito empresarial e das pessoas. As pessoas estão se reinventando. E essa reinvenção que começa dentro da gente, ela começa a se espalhar, né? Eu quero trazer uma notícia, né, que eu acabei de ver há pouco na TV, e o epicentro
da crise, da pandemia, está agora em Nova York, todos estão acompanhando. E como é um local com muitos recursos, né, eles estão conseguindo atender as demandas, enfim, número de ventiladores, de UTIs, de leitos, e por aí vai, né? Agora, eu vi uma declaração interessante do governador dizendo que as escolas vão continuar fechadas, eles só vão retomar no próximo período letivo, que é setembro, né? Mas até lá, agora eles vão redirecionar, né, os conteúdos. As coisas funcionaram bem, as escolas se adaptaram, os alunos, os professores, está todo mundo cumprindo com os programas, mas eles estão percebendo, não é, uma dificuldade nas pessoas, nas famílias, que é viver em isolamento. Então, muitos problemas sociais e psicológicos estão aflorando. Então, através dos professores, das aulas virtuais, eles vão começar a ampliar a demanda, uma nova demanda, sobre esse tipo de conteúdo. Então, vejam como é importante. Nós estamos falando muito aqui no Brasil, de uma maneira geral, no âmbito da medicina, é verdade, né? Essa é a prioridade, mas logo depois veio o econômico. A gente viu os debates econômicos sobre que tipo de ajuda, etc. e tal. Mas já há algum tempo isso vem me chamando a atenção, né? O âmbito social. Então, as reportagens têm mostrado uma certa flexibilização do isolamento, mas por ordem de quem? Por ordem das pessoas, tá? Então, a questão social e mais a fundo a questão psicológica, elas são fundamentais para os gestores, de uma maneira geral, conduzirem os seus projetos, né? Porque não adianta ter apenas no âmbito técnico, na gestão, na administração, no marketing, nas finanças, nas decisões corretas, se o consumidor, a própria equipe e o próprio empreendedor começarem a sentir algum tipo de dificuldade nessa questão, né? Na questão do convívio, as famílias morando, casal, filhos, muita gente está com dificuldade e os problemas sociais e psicológicos, os problemas de relacionamento estão se aflorando, né? E isso pode comprometer aquilo que já está difícil, né? Que é conduzir os negócios de casa, reinventar os negócios, as atividades. Pode surgir um novo ingrediente, como já está surgindo, e isso é comprometedor. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. Quanto mais tempo durar o isolamento, mais rapidamente nós vamos ver questões sociais e psicológicas aflorarem e comprometerem alguns projetos que já começam a ter andamento. Legal que isso se conecta bastante com o que a gente falou no nosso segundo encontro, né? Que é a primeira decisão para enfrentar a crise, que é cuidar de você mesmo, da sua saúde mental, dos cuidados. E, Fer, você tinha comentado, pegando um gancho que o professor está falando, você tinha comentado uma frase bem interessante, e essa frase falava assim, primeiro entender, né? Óbvio, o que vocês dois já tinham falado no segundo encontro, dos cuidados pessoais, da saúde mental, né? Dos cuidados com a família, do entorno, da saúde. Mas a Fernanda falou uma frase muito interessante que era assim, e saber se esse negócio faz bem para você, quer dizer, se o seu negócio serve para você antes mesmo dele servir para o cliente. E é um bom momento para repensar, né? Porque como a gente está numa situação limite da nossa ansiedade, limite da incerteza, limite da insegurança, limite de ficar preso em casa, a gente está sendo forçado a pensar se a gente realmente gosta do que a gente faz, se é o que a gente quer, né? Então, alguns negócios também já não estavam bem e agora estão pior ainda, muito porque as pessoas já não gostavam tanto dele, né? Exatamente. Eu quero até aproveitar essa fala, Dino, porque, de fato, em todo o conceito até de marketing, ou quando a gente vai pensar em negócio, qual que é a máxima?
entender do mercado, entender do seu público-alvo, do seu cliente ideal, persona, avatar. Hoje tem vários nomes para falar desse cliente ideal. Qual é a necessidade dessa pessoa, qual é o desejo, qual é a demanda que ela traz, de forma que a gente possa suprir, ser remunerado por isso, ter lucro por isso, né? E isso é a máxima de um negócio. Mas pouco se fala sobre a importância desse negócio primeiro te atender. E quando a gente fala muito na People sobre pessoas antes dos negócios, esse é um ponto que a gente precisa olhar muito. Primeiro precisa te atender. Então eu quero deixar aqui já de imediato uma dica prática para você fazer agora. Se você não tiver com papel e caneta, busque ou coloque aí no seu bloco de notas, enfim, e liste todas as coisas que você gosta muito na sua atuação profissional, tá? E liste também aquelas coisas que você não gosta, que às vezes você está suportando há um bom tempo, né? Veja que existem alguns conceitos dentro da palavra suportar, que é de ter o suporte, dar o suporte, mas eu estou dizendo naquele sentido de a gente não gostar realmente, tá? De não estar dando conta. E aí, tem algo que a gente também sempre traz, o Dino até falou disso na aula com o Marcelo Pimenta, e o Marcelo falou, nossa, eu já internalizei isso há anos, que é o fato de que a gente normalmente faz aquilo que a gente gosta mais, ou que a gente tem mais afinidade, traz para a área do nosso domínio, isso é muito comum. Se trouxermos uma discussão aqui, cada um de nós naturalmente vai trazer um viés para aquela área que domina mais, isso é natural. Agora, o que é importante? A gente entender que algumas outras coisas precisam ser desenvolvidas enquanto competência para que uma empresa rode. Então, fazer aquilo que a gente ama, aquilo que nos traz realização, e eu gosto muito do termo realização e não felicidade, porque a gente pode ser feliz ainda que tenhamos muitas adversidades. Então, pensar que eu estou tendo uma atuação profissional que me realiza é algo que diz também o seguinte, eu também tenho desafios. Eu também tenho incompetências. E a gente também tem que ser realista na hora de falar de incompetências, que não é no sentido pejorativo. É porque falta competência em algo que é extremamente importante para a sua empresa decolar. Então, antes de começar a refletir sobre isso, que eu sei que são questões que às vezes doem, incomodam, ferem, e já feria antes de estarmos num cenário mais, né, de crise, a primeira atividade é justamente fazer isso que eu coloquei. O que eu gosto muito, como é que esse trabalho me realiza, tá? Você vai ver que naturalmente você vai falar aí de alguns valores seus, que nem sempre está claro, mas eu gosto muito da autonomia que eu tenho, eu gosto de poder fazer os meus horários, eu gosto de poder me dedicar às outras coisas, eu gosto de conhecer muitas pessoas. Esses dias eu vi uma jornalista falando da dinâmica, né, da atuação do jornalista, de conhecer muitas histórias a cada dia. Então, para a pessoa que isso é importante, isso é algo que a nutre e traz realização. Mas é óbvio que em qualquer atuação vão ter coisas que você não gosta muito, tá? Então, qual que é o ponto? É entender se isso está te pesando o suficiente a ponto de ferir alguns valores, a ponto de te trazer mais sentimento ruim do que positivo, e talvez seja aí um indício de que você já estava no momento de repensar a sua carreira, de trazer um novo olhar para o seu negócio. E só para fechar minha fala, Dino e Pastore, e para você que está nos ouvindo, eu quero dizer o seguinte, não se preocupe se você tiver que reajustar a rota de uma proporção maior do que o imaginado, sabe? Se você tiver que trocar de segmento, se você tiver que atuar de uma forma completamente diferente, de forma alguma encare isso como um fracasso, mas como um aprendizado e como mais uma etapa que você está vivendo rumo àquilo que te realiza, porque quando você faz aquilo que te realiza, você tem um pouco mais de energia para superar os desafios, tá? Para buscar informação, para pedir ajuda, para fazer acontecer. Se você ficar fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum, que só te pesa, só te cansa, num cenário como esse que a gente está vivendo, em que tudo floresce, tudo vem à tona, isso pode ser extremamente perigoso para você e para os seus, tá? Então, eu quero deixar essa reflexão aí, essas dicas iniciais para a gente começar a conversa de hoje. Massa, que ótimo. Bom, como eu comentei no começo, a gente tem 2 convidados hoje, tá? Então, primeiro vai entrar o Ricali e depois a gente vai receber uma outra convidada que eu já apresento. Antes disso, eu tenho uma dúvida já para jogar aqui para vocês. Já vou colocar uma dúvida
de uma lojista, uma das pessoas que estão nos seguindo aqui. Ela é uma lojista que tem uma loja chamada Ilha da Prata. Olha só a pergunta dela. O que mais está me preocupando é que meu negócio é um quiosque no corredor do shopping. Minha venda é muito por impulso dos que passam pelo corredor. 95% das minhas vendas são por um público que passa na frente do quiosque. Meu Instagram funciona mais como fortalecimento de identidade e para agregar valor à marca. E não tenho preparo para vender pelo Instagram. O dinheiro parou de entrar na conta, porém as contas estão aí, as vendedoras também aguardando o salário delas. Na verdade, não tenho a mínima ideia como superar isso. E mesmo que eu foque em vendas através do Instagram e do WhatsApp, isso ainda vai demorar, né? Porque a economia ainda está parada. Bom, muito bom. Eu acho que é uma ótima pergunta. A questão aqui a primeira questão você já está colocando uma série de barreiras antes mesmo de pensar em solução, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como começar. Na verdade, a gente sabe, né, Fernanda? Antes de entrar na parte técnica do varejo aí com o Pastore, eu tenho a impressão, sempre quando eu ouço e converso com a Fernanda, é que a gente sabe sim por onde começar, né? Se a gente para, respira, pensa, olha para o negócio, olha para o histórico, muitas respostas já estão dentro do negócio, né, Fer? Perfeito, Dino. E assim, a gente até trouxe em algumas aulas anteriores uma forma da gente trazer a equipe para pensar junto nessas soluções. Então, o primeiro passo que eu quero deixar de dica, como que é o nome da pessoa que mandou? A gente tem aí? Mas, enfim, é da Ilha da Prata, né? Ilha Quero da dizer para Prata. você, da Ilha da Prata, que é o seguinte, a primeira coisa é você entender quais são os seus desafios agora, né? Traga isso para a consciência, porque realmente quando você coloca uma série de limitações, isso tem um lado bastante positivo, que é trazer para a consciência para conseguir pensar em solução, tá? Agora, tem um outro lado, que não é um lado positivo, que é negativo, que é de isso te atrapalhar, de parecer que é uma barreira e que não tem solução, tá? Então, o primeiro ponto é entender que isso aí são cenários. Esse é um cenário que você está encarando e não necessariamente é um fato, é uma verdade, tem que ser assim, pronto, acabou. Segundo, você pode trazer o seu time para pensar em alguns desafios. Muitos negócios, eles viviam de apenas um canal de vendas. E quando você fala aí de, eu vendia 95%, né, por impulso ali no ápice da circulação de pessoas dentro de um shopping, porque é um quiosque, bom, significa que a sua venda estava quase que 100% em um único canal. E que o seu Instagram era só para ter um suporte. Isso acontece com muitos negócios, inclusive de segmentos bem diferentes dos seus, certo? Agora, então, tem uma reflexão muito importante sobre como é que você pode ajustar o canal, que é algo que certamente você já precisaria fazer antes. Porque se de repente chega um novo concorrente num novo shopping na cidade, chega um novo concorrente, alguma coisa assim, esse cliente ele pode ir para um outro shopping. Se esse cliente fosse para um outro shopping, você também teria que repensar o seu canal, porque o volume de vendas também certamente iria diminuir. Então é um olhar muito forte junto com a sua equipe, de como que você pode aproveitar melhor outros canais. Eu vejo muitas pessoas fazendo limpa em casa, tendo situações de aniversários que quer presentear alguém, tirando coisas que não usa mais e querendo também comprar alguma coisa até para ter, como o professor Pastore disse no início, um pouco de uma alegria, mas obviamente isso tudo tem que caber no bolso, como diz uma empresária, caber no bolso furado atual das pessoas, né? Porque tem que ser uma coisa acessível. Mas será que é tão nítido assim que ninguém vai comprar nada se você vender pelo Instagram ou pelo WhatsApp? Será que você não pode trazer alguém, por exemplo, da área de consultoria de imagem, para te ajudar a valorizar o que você já tem, o que o seu cliente já tem de peça em casa, e ver, por exemplo, olha, que tal, né, você ter isso aqui, a gente entrega para você, você pode mapear quem está próximo de você, quem está geograficamente próximo de você. Se você está num shopping, certamente tem uma localização de estar próximo de muitas pessoas, né, de muitas residências, né, de uma vizinhança que você pode explorar. Então, talvez você possa, inclusive, canalizar suas vendas para esse raio específico, de forma que facilite a sua logística. Se é você mesma que tem que pegar o carro e entregar, deixar na porta.
Isso aí tem N possibilidades, um cenário semelhante ao de varejo de moda, né, que também tem muitas lojas em shopping, e de todas as outras lojas de shopping, em especial dos quiosques. Então, eu vejo assim, trazer o time para pensar junto com você, listar aquilo que são características e não que você já tomou como verdade, certo? Ver como é que você pode se aproximar dos seus clientes. Eu não sei se você tinha cadastro desses clientes com WhatsApp, com alguma coisa assim, mas se não, começa com o que você tem, que é um Instagram. E aí você pode, inclusive, impulsionar, o Leandro já falou disso numa outra aula de dicas de como atuar melhor no digital. Você pode impulsionar, falar do seu negócio para pessoas dentro desse raio, dentro dessa localização próxima de onde você está. E aí estimular o consumo de coisas que caibam na rotina dessa pessoa que está hoje dentro de casa. Que às vezes é para um presente ou para ela se dar um pequeno mimo nesse momento, certo? Mas eu penso que essas seriam, de repente, algumas possibilidades para vocês aí da Ilha da Prata refletirem, pensarem e agirem desde já. Muito bom. Professor, tem alguma dica? Tá fechado seu áudio, tem que abrir aí. Aqui. O pastor, Olha, as pessoas sim. elas pintam um cenário muito ruim antes dele acontecer e dele existir, né? Quer dizer, as pessoas não vão comprar. Eu concordo, tem pessoas que não vão comprar, mas tem pessoas que vão comprar, vão dar presente. Agora vem Dia das Mães, Dia dos Namorados, quer dizer, tem muita oportunidade. Aniversários, como a Fernanda bem lembrou, né? Então, se a gente analisar assim, muito especificamente, o quiosque dela está num shopping, né? E o shopping hoje está fechado. Então, o que é o shopping para ela? É o canal de vendas. Ela pensou em mudar o canal, ela tem o produto, ela tem todas as variáveis. Vamos voltar lá para os 4Ps. Né? Ela tem lá o mix de produto dela, ela tem o preço, ela pode promover, ela pode ser mais agressiva em preço. Ela tem a comunicação, que é o Instagram, ela pode pensar em ativar mais, usar outras redes sociais, além do Instagram. Ela não tem um ponto de venda. Né? Então, se ela pegar o estoque que ela tem lá no quiosque e levar para outro lugar, ela passa a ter um ponto de venda. Ela pode trabalhar em casa, ela pode trabalhar porta a porta, ela pode fazer algumas outras, ela pode fazer algumas outras escolhas sobre ponto de venda, que é a única coisa que ela não tem hoje, o resto ela tem. A única variável que não está disponível para ela é ponto de venda. Então, eu começaria por aí. Massa, perfeito. Bom, ótimas dicas. Eu tenho só mais uma reflexão aqui que me veio, que é o seguinte, eu não sei se essa pessoa mora num condomínio ou num prédio. Então, por exemplo, se você cria uma comunicação para o WhatsApp, ainda que você more, seja uma casa de rua, né? Você pode disparar isso para quem é da sua rede, para os seus amigos, para quem você tem aí, não sei se você tem uma lista de transmissão, mas para quem é seu amigo mesmo, para sua família. E certamente essas pessoas alguém mora em prédio, alguém mora em condomínio, quer dizer, facilita a logística. E aí você pode organizar horários para falar, não sei, de repente até cria um movimento, né, em prol do mesmo jeito que tem vários movimentos em prol dos restaurantes, de movimentar os pequenos negócios, eu moro num condomínio de casas, então assim, a gente compra várias coisas de quem é vizinho, porque facilita em termos de segurança, a pessoa vende dentro do próprio condomínio, todo mundo quer ajudar, e aí você compra, já comprei máscara, já comprei pão de queijo, certamente eu poderia comprar um brinco, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é uma ótima possibilidade aí, falando de canais, que é realmente o seu ponto mais desafiador agora, de fazer, de repente, uma comunicação no WhatsApp, assim como no Instagram. No Instagram você pode programar para publicar isso pelo um raio-x. Assista a aula lá que o Leandro conduziu brilhantemente, trouxe um case, inclusive, o Dino estava também nessa aula. E aí você também pode usar melhor o seu WhatsApp e essas redes, esses grupos que já estão basicamente aglomerados, no bom sentido, porque está no mesmo território, e você pode deixar, sabe aquela coisa do carro que as pessoas, né, nos grandes centros acontece isso, deixa ali
no retrovisor, depois sai buscando. Né? Você pode combinar com a pessoa um horário, você deixa, e aí você dá um tempinho e volta para buscar. Enfim, né? Eu acho que existe sim uma possibilidade de fazer isso com pessoas que você confia, que você já conhece, que possam indicar, olha, minha vizinha, olha que eu quero tal coisa, comprar isso para mim ou para presentear, ou enfim. A minha vizinha, por exemplo, vai ter neném agora há pouco, então imagina, poderia de repente dar um brinquinho para a filhinha dela, né? Que é algo que seria um mimo e caberia no meu bolso, cabe nas minhas prioridades. Então vamos pensar que as coisas são possíveis sim, e a gente está aqui justamente para isso, para trazer inevitavelmente um olhar mais otimista, mais positivo, porque esse olhar, inclusive, nos ajuda a pensar em soluções. Percebam que trazer um olhar mais pessimista, ele não vai nos ajudar nesse momento, Nada, tá? é De verdade. Isso aí, trágico, já basta o o- cenário que a gente já está. você precisa olhar para o objetivo e não para a pedra que está no caminho, né? Então, quando Boa. você sai é, num circuito, num percurso, você está na estrada, você sabe onde você quer chegar. Né? Agora, se Perfeito. tem uma pedra que caiu no caminho, não, você contorna isso e vai em direção ao teu destino. Mas não Verdade, ficar verdade. lá perguntando por que essa pedra está aqui no meu caminho. Ela está, acabou. Você precisa contornar essa pedra, senão você não vai chegar lá. E aí, então, fica a dica de assistir a aula 10 passos para digitalizar a sua venda, porque aquilo que você não sabe no Instagram você tem que aprender ontem, agora, né? Não se esconda atrás dessa desculpa. Eu também, tem várias coisas que ao entrar nessa pandemia eu não sabia e que a gente está se virando aqui para aprender. Ele também está se virando um monte para aprender. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao Ricali. Boa tarde, Ricali, boa noite, bom dia, depende do horário que as pessoas estão assistindo a gente aqui. É verdade. Boa, tudo bem, Dina? Tudo bem, deixa eu apresentar aqui, essa é a Fernanda Arantes, esse é o professor Ricardo Pastore. Tudo bem, Oi, Para tudo cara? bem, você que está Fernanda? Tudo bem, assistindo aqui, esse é professor? um dos nossos Tudo bom, convidados de Ricali? hoje. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Já Ricali, conheço vocês das aulas, já conheço vocês das aulas. oh, estão famosos esses gurias. Oi, Ricali, fala bem brevemente, apresenta a sua empresa aqui, tanto para os meus colegas como para quem assiste a gente. Tá legal. Eu sou um franqueado, né, das Óticas Carol. Estou aqui, minha base aqui em Juiz. Mas eu tenho, né, na verdade, eu toco um negócio que é da minha família. E a gente tem lojas também aqui na região, aqui na zona da Mata Mineira. A gente hoje tem 17 lojas. E assim como todos, estamos passando por essa situação aí, o que eu acho que é o mais complicado, né? É não ter data certa para acabar. Isso é o que eu acho, o que mais dificulta a gente. É. Tem uma expectativa, né, Ricardo? Mas Sim, sim. E aí, como a Ricali, gente atua em 8 cidades diferentes, são 8 expectativas diferentes. você tem empreendido uma série de ações, né? Então, antes da gente responder suas perguntas, eu queria que você contasse brevemente as primeiras ações que você colocou em prática nos últimos dias. Você tem algumas limitações, você estava me contando. Por exemplo, você não pode, por uma questão da franquia, abrir um site das suas lojas de forma individual. Então, você já não pode muito contar com e-commerce, né? Você não pode abrir as lojas porque elas estão, nesse momento que a gente está fazendo esse nosso vídeo aqui, elas estão fechadas. Quer dizer, nem todas as soluções que se apresentam estão disponíveis para você. Mas mesmo frente a isso, o que você tem feito? Bom, a gente, vamos dizer que a gente tinha uma coisa que nos favoreceu, que a gente já tinha uma rede social ativa, né? Tanto de Instagram quanto de Facebook, WhatsApp em todas as lojas, nós já tínhamos um contato com o cliente. Claro que de faturamento ele era quase que insignificante, mas ele já estava ativo. Então, o que a gente conseguiu fazer? No primeiro momento, assim, você meio que, vamos dizer, a gente fica meio atordoado nas 4 horas, 48 horas, você ainda fica meio sem saber. Será que esse negócio vai muito tempo? A gente ficou meio assim. Passou as 48 horas, a gente entendeu que o negócio podia ir longe, né? E aí a gente tomou uma iniciativa que foi, o que a gente pode fazer de delivery que funciona e que rapidamente? Era a venda de lentes de contato. A gente tem um estoque grande desse produto, né?
e temos uma clientela fiel, que para você ter uma ideia, hoje lente de contato no nosso negócio gira em torno de 8 a 10% do nosso faturamento. E outra questão, que nós tínhamos muitos óculos prontos nas lojas para serem entregues. E eu estou falando de um volume de mais de 500 óculos para serem entregues. E não tinha como entregar isso naquela semana. A semana, para vender, na feira, que foi o último dia que a gente fechou, só pudemos ficar com uma loja aberta. E por mais esforço que a gente tivesse feito, não dava para entregar todos, né? E aí a gente usou o delivery para isso. Aí a gente começou nas redes sociais informações sobre a venda tanto da lente quanto da entrega dos óculos que já estavam prontos. E foi assim que a gente iniciou o trabalho, né? E aí a gente foi aprimorando. A gente foi, por exemplo, aí depois a gente começamos a entregar nos delivery, tanto da lente de contato quanto dos óculos prontos. A gente começou a entregar bombonzinho com uma mensagem dizendo que a gente trocava um abraço naquele momento por um bombom para adoçar a vida. Legal. Aí a gente foi aprimorando o negócio, né? A gente foi muitos clientes começaram a perguntar para a gente, começou a acontecer algumas coisas assim que a gente não esperava. Alguns oftalmologistas começaram a trabalhar e começaram a ligar para a gente, assim, pelo amor de Deus, eu estou com um caso sério. O que vocês podem... Aí a gente começou a criar um time para poder fazer um atendimento em casa, né? Para tentar algum tipo de solução. Às vezes era um reparo, teve caso até de ajuste mais necessário, né? Então a gente foi meio que se virando. Nas outras cidades, isso foi uma ação específica daqui de Juiz de Fora, que é uma cidade maior. Nas outras cidades que a gente atua, que são cidades menores, a venda de lente de contato ela tem muita dificuldade de ser feita. A gente passou a trabalhar uma questão de entrega em casa, de um atendimento domiciliar para solucionar algum tipo de problema que o cliente pudesse vir a ter, e também para entrega dos óculos que também já estavam prontos, né? E fizemos uma coisa legal, que foi linhas de transmissão no WhatsApp, separando por público masculino e feminino, e postando alguns produtos, e isso acabou gerando algum interesse. Não gera muitas vendas, né, Dino? Mas o que eu na verdade, na real mesmo, eu não estou achando no momento a gente vai sustentar o nosso negócio. Não é esse o lance. Eu acho que é mais para não perder contato com os clientes que precisam da gente, porque o nosso bem ele é de necessidade, né? A pessoa, como é que a pessoa vai fazer assim, por exemplo, se quebrar um óculos dela? Como é que faz? Vai ficar sem enxergar? É complicado, né? Se a lente de contato dela vencer, vai ficar sem enxergar? Então, a gente tem essa questão de necessidade de fato, né, real. Então, a gente tem meio que se virado, assim. Cada dia está sendo um dia diferente. Cada dia a gente criou um grupo aqui, que é do delivery, que posta uma coisa diferente que aconteceu, coisas que a gente não imaginava que pudesse ter, como um caso desse de uma senhorinha numa cidade pequena que era um ajuste, mas o óculos estava tão torto que ela não ia enxergar nunca, mas se não tivesse alguém para ajustar e ela tentasse, ia quebrar. Então, e aí ficou super agradecida, postou nas redes sociais. Enfim, a gente está tentando nesse momento esse contato, e também uma coisa que eu tenho percebido que tem sido bacana, que fica também próximo do time. O time percebe que você está se esforçando, que você está tentando de alguma maneira continuar ativo, né? Eu acho que isso também é algo muito legal. Não perder a equipe, né? Quer dizer, não perder o ritmo, não perder a proximidade, não perder a esperança da equipe também, né? Sim, sim. Porque eu acho que se ninguém fala nada, se você, tipo assim, fechou, todo mundo está de braço cruzado, vamos esperar os decretos liberarem, aí a pessoa vai vir para sua empresa assim, meio assim, e aí, como é que eu vou chegar lá? Vão me mandar? Será que eu vou chegar lá ainda tem empresa? Quer dizer, entendo isso como uma postura adequada, independentemente da empresa, do tamanho. Eu acho que essa conectividade que tem que existir com o time, ela tem que se manter de alguma forma, né? Quer dizer, hoje online, né? Muito online, né? Massa. Ricardo, sabe uma coisa que a gente estava comentando um pouquinho antes de você entrar aqui? É como a vida não para, quer dizer, eu uso óculos, eu estou gravando aqui sem óculos, mas eu uso óculos, meu óculos pode quebrar, a gente pode começar... estava no meio de um processo aí de troca de um óculos também, certo?
e aí Sim. isso parou nesses dias que fechou. A vida vai continuar, né? A gente vai ter que continuar atendendo, trabalhando. É certo que um pedaço, uma parte, uma parcela dos consumidores pode retardar a troca de um óculos de sol, por exemplo, ou retardar a troca de uma armação, mas outros não vão retardar. E enquanto tem um monte de concorrente aí recolhido, parado, sumido, a gente está aqui disponível, né, fazendo esse contato. Acho que manter a empresa também em movimento não só tem esses benefícios que você colocou, como também possibilita uma série de clientes acessem os seus produtos. E ao fazer, por exemplo, delivery, me chama a atenção uma coisa que você começa a colocar em prática uma inovação. Mesmo que o delivery não seja assim uma super fonte de receita, mesmo que o delivery não resulte num sucesso em vendas, mas as pessoas vão, oh, essa empresa ela é porreta, essa empresa eles não param, eles estão sempre inventando uma coisa, né? Isso é positivo, né? Fer, você que fala muito de inovação, essa é a hora de testar as inovações na real, né? Tá no mudo, Fer. Volta, por favor, a última fala, que para mim estava bem baixinho. Tudo bem, né? Eu comentei que você fala muito de inovação e o delivery, por exemplo, ele não vai ser uma super fonte de receita, né? Nesse primeiro momento, mas só das pessoas verem que as óticas Carol, que estão aqui na gestão do Ricali, estão fazendo, o cara já pensa, olha, essa empresa aí é porreta, né? Essa empresa aí, ela está sempre inovando, fazendo alguma coisa. Esse é o momento da inovação, né? A gente está propondo aqui reinventar, mas para reinventar tem que inovar, tem que testar, tem que ajustar, tem que ver que formatos que rodam bem, né? Exatamente, porque quando a gente pensa em reinvenção, nós estamos ainda no campo das ideias, pensando em novas possibilidades. E quando a gente tem critérios para falar, bom, essa ideia ela pode vir para a prática. E como é que a gente vai saber se isso vai funcionar? Testando, né? Testando, colocando para rodar, avaliando num curto período de tempo, ajustando o que precisa. Então, imagino que o Ricali tem aí excelentes dicas e recomendações para falar de como que foi essa operação deles de ir para o delivery, porque, inclusive, muitos dos seus clientes, Ricardo, imagino, que possam ter negócios, possam, né, ter outras empresas, ou possam, inclusive, falar, puxa, talvez eu possa fazer isso no meu, talvez eu possa sugerir isso para alguém de um segmento totalmente diferente, como a gente estava comentando aqui antes, sobre alguém, né, que trabalha com presentes, na linha de presentes, ou de alimentação. Então, essa máxima do delivery, ela pode ser implementada, né, com os devidos cuidados, claro, mas para muitos segmentos. E no meu ponto de vista, só de você fazer essa entrega, você está passando uma excelente mensagem para os seus clientes de que vocês continuam próximo das pessoas, vocês continuam ativos, vocês continuam pensando. E isso, pessoal, para fortalecimento de marca é essencial. Nesse momento, eu acredito o seguinte, que vai sair muito mal na fita, não só as empresas que quebrarem, que não suportarem, mas as empresas que suportarem, mas ficaram desaparecidas nesse período dos seus clientes, né, que não tiveram nenhum tipo de preocupação de falar como é que você está, ou como é que eu posso te ajudar, o que a gente pode fazer para contribuir nesse momento. Acho que isso vai ser ainda pior. Então, parabéns pela ação. E se você tiver, de repente, Ricardo, alguma dica aí, né, para as pessoas que querem implementar o delivery, como é que você fez para combinar isso com o seu time? Como é que você fez para, até porque vocês têm muitas lojas, né? Como é que foi esse alinhamento de comunicação, primeiro interno, e como vocês se estruturaram para fazer as entregas? Conta um pouquinho para nós dessa experiência. Tá, legal. Então, quando a gente fechou a loja na sexta-feira, foi o dia, eu e minha irmã, que nessa hora também tem uma questão que eu acho que é muito importante, independentemente do tamanho da empresa, vai ter que descer a escadinha e vai ter que pôr a mão na massa de fato. Não tem muito outro jeito. Então, partiu tudo inicialmente entre eu e minha irmã. Porque eu trabalho mais na parte comercial e minha irmã mais na parte de back-office. E aí a gente alinhou e falou assim, Gisele, nós dois vamos para dentro das lojas, vamos tirar os estoques todos que a gente tem de lente de contato. Já tinha a gente já tinha um equipamento pronto, né? O nosso notebook, ele tem um sistema da franquia, eu posso tirar a nota fiscal eletrônica, então, tipo, a gente trouxe as máquinas de cartão de crédito para poder também utilizar para venda.
para o cliente que quisesse usar o parcelamento, né? E recolhemos e levamos para uma base, que foi aonde? Foi na casa da minha irmã. Deixamos lá, ela tinha um quarto lá que era o quarto que ela usava como escritório, levamos tudo para lá. E aí, agora que a gente já está com estoque aqui, o que nós vamos fazer? Vamos acelerar os posts. Aí eu tenho uma agência local que ajudou a desenvolver os posts. E na segunda-feira a gente já estava rodando os posts, já tinha o estoque. E aí começamos a ver, vamos ver se vai dar. Aí eu fiz um negócio que foi muito legal, que a franquia me ajudou muito. A franquia tem um CRM. Eu pedi para impactar todos os nossos clientes que eram usuários. E aí, calma aí, virou caos. Segura aí. Olha a importância de você que está assistindo a gente ter cadastro de cliente. Pode ser que você não tenha CRM, tá? E aí, só para traduzir, CRM é Customer Relationship Management. São programas de relacionamento, gestão de relacionamento com o cliente, beleza? Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro para CRM. Ok. Eu quero saber o que você faz com o teu cadastro. Porque o que o Ricardo está falando, desculpa te interromper, Ricardo, você já continua. Claro. É só para te chamar a atenção da importância de você ter cadastro de clientes e manter o cadastro atualizado e utilizar esse cadastro. Tá? Se no dia a dia o cadastro já era importante, agora o cadastro é rei. Manda aí, Ricardo, desculpa, continua. Então, aí o que aconteceu? E também uma coisa complementar essa questão, Dino, também não adiantaria eu ter o CRM se o meu cadastro não estivesse bom. Né? O CRM, você pode investir uma bala no CRM, se o cadastro for ruim, não impacta. Né? E aí a gente impactou todos esses nossos clientes e o resultado foi que minha irmã começou a não dar conta, porque começou a ter muita chamada pelo WhatsApp de clientes querendo saber sobre a situação. Aí eu tive que fazer, eu trouxe 2 pessoas do meu time para trabalharem com ela nesse formato, né? Porque tinha questão que a gente não estava dando conta de responder a muitas perguntas, até porque era uma coisa nova para a gente gente estava ainda dificuldade em responder com a velocidade necessária e tinha os óculos para entregar. A gente não estava conseguindo nem avisar os clientes ainda dos óculos que estava entregando. A gente só estava respondendo aos clientes que estavam perguntando. Mas aí, com 2, 3 dias, a gente conseguiu, vamos dizer assim, tornar esse processo muito mais coeso e respondendo com muito mais velocidade. E também o que aconteceu foi muito legal, que teve cliente que recebeu, por exemplo, essa informação via SMS, né? E pediu, olha, eu não estou precisando agora de lente, mas, poxa, muito obrigado por nos avisar, porque eu vou precisar. Com certeza, dependendo do tempo que ficar essa quarentena, eu vou precisar. Então, legal. A gente ainda já garantiu uma venda ali para frente, né? Então, mais um aprendizado. Segura aí. Mais um aprendizado. Pode ser que seu cliente não precise agora do seu produto. Só que você tem que lembrar que a gente vai precisar desses produtos em breve, talvez na volta, talvez durante. E a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de quem nos impactou, de quem realmente nos lembrou da gente e ofereceu o produto nesse momento. Mas vai lá, continua. Aí, Fernando, uma coisa também que a gente fez que você me perguntou, que eu também achei que no primeiro momento a gente não teve cabeça para isso, mas depois a gente pensou que eu tinha também uns 600 óculos que não deu tempo de ser montados. Aí a gente falou, caramba, esses clientes vão começar a perguntar, porque eram óculos que ainda não estavam para serem entregues. Eram óculos que seriam entregues após o fechamento das lojas. Aí eu combinei o time que faz essa parte de laboratório, de montagem dos óculos, eram só 3 pessoas e o laboratório é grande, permite uma distância grande entre eles, entre as máquinas, né? Foi todo mundo de máscara, todos os cuidados, né? Com gel e tal. E aí, em uma semana, a gente conseguiu tirar todos esses óculos. E aí, que a gente entregasse muito mais óculos. Então, a gente não só conseguimos entregar aqueles que estavam prontos, claro, para aqueles clientes que quisessem, né, gente? Porque teve cliente que não, tá tranquilo. Quando voltar, eu vou lá e pego meus óculos. Mas ele já sabe que está pronto. Isso é ótimo. Porque no meio dessa situação, se ele tiver um imprevisto, ele pode contar conosco, né? Então, foi muito legal, porque a gente também conseguiu aumentar o número de entregas. Eu tive casos, experiências em cidades pequenas, que em um dia entregou 5 óculos. É muito. Isso nunca entrega. Você fazer uma entrega de 30 óculos, uma situação normal você entregaria, para você ver a necessidade que as pessoas estavam. Foi só avisar. Massa.
Professor, Ô, Dino, o queria que você comentar, aprende aí com o olha, Ricali? eu estou adorando a história do Ricardo A gente chamou, e ó, você viu que a gente está explorando ele, né? A gente chamou ele para é, responder as dúvidas dele, mas a gente está aprendendo com ele. Calma aí, Ricali, vai chegar a sua hora de fazer pergunta. mas o que chama atenção, bom, o Ricardo ele já tem 17 lojas, não é nenhum principiante, então ele passa assim uma maturidade, né? Ele passa uma certa tranquilidade e muita segurança pela forma com a qual ele atacou a crise, né? Ele não precisou se mobilizar, se desesperar, do jeito que ele fala parece que essa crise veio e era algo até já conhecido por ele, mas não, ele encarou como um desafio. Então, eu estava listando aqui enquanto ele falava, né? Ele tomou iniciativa, então isso é importante, né? Não esperar que alguém resolva por você, né? Então isso é muito de característica mesmo do empreendedor, tomar iniciativa. Você toma o choque, fica, como ele disse lá, as primeiras talvez 24, 48 horas entra em estado de choque, mas depois você já começa a reagir, né? E ele não passou isso, mas quando eles identificaram a saída pelo digital, que foi a primeira, né, a primeira reação, você falou, nós tínhamos, né, já estava pronto e vocês começaram a ativar por aí, né? E eu senti que vocês começaram com uma persistência. Então, isso é importante, né? Encontrar um caminho e acreditar nele e seguir por ele. Talvez as pessoas vêm e tentam, olha, não é bem por aí, por que você não tenta outra coisa? Mas quando identifica uma oportunidade, é importante ter persistência e esgotar isso. Como a Fernanda disse, ir na tentativa e erro, se não der certo, volta, né? Mas é importante encarar isso com bastante persistência, né? Muita gente entra numa Ah, solução, né, professor? Não, eu é, vi falar que isso aqui é bom. Daí vai lá, testa, no primeiro erro já abandona e já quer outra solução. Aí abandona e quer outra solução. Quer dizer, nada fica consistente porque exatamente não teve a curva o tempo de aprendizado e de melhorias, né? Seja no delivery, seja no e-commerce, seja na marketing digital. Quer dizer, qualquer iniciativa ela vai demandar erros e erros e ajustes e erros e ajustes até encontrar o formato, né, que rode bem naquele mercado para aquela empresa. Oui, vamos lá. Vamos estamos te passar a ouvindo. bola para o Ricali fazer as perguntas dele, senão nós vamos fazer muitas perguntas para ele. Só para concluir, não, só para concluir, então me passou isso, essa maturidade, essa forma de, peraí, desculpe, gente, essa forma de encarar a coisa com persistência, muito aquelas pequenos detalhes, né, do chocolate, né? Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, normal. Sim, Sim, sim. legal. É isso, eu queria concluir dessa maneira. Então, para o empresário que talvez não tenha o mesmo porte, não tenha a mesma experiência, é importante conversar, ampliar a rede de contato, né? Conversar com mais gente. Porque se algum empresário tivesse nessa nossa roda aqui, vai estar, porque esse vídeo vai para o ar e ele vai acompanhar, ele vai ver quanta informação, né? Quanta coisa a gente aprende conversando com as outras pessoas. Muito bom. E aí, Ricardo, qual é o próximo desafio? Onde o bicho está pegando hoje, que a gente poderia te ajudar aqui a pensar? Bom, na verdade, assim, eu acho que eu não sei dizer se para micro, para pequena, para média, quem está sofrendo mais, sabe? Aqui está todo mundo sofrendo muito, acho que depende muito até do tipo de negócio da pessoa, né? O meu negócio é um negócio que envolve a gente tem 105 colaboradores,
A gente fez um esforço, estamos fazendo um esforço absurdo para não ter que demitir ninguém. Até o momento, a gente só teve 2 casos que eram pessoas que estavam há menos de um mês na empresa, e aí os contratos de experiência venceram e não fazia sentido renovar no momento. Mas a gente tem até, assim, com toda sinceridade, intenção de, se as coisas voltarem, eu tenho uma esperança, pelo menos no meu ramo, de que as coisas de uma forma mais rápida do que eu tenho escutado, porque por conta da necessidade, por meu ramo ser um ramo de necessidade. Então, assim, o nosso desafio é que temos um custo operacional muito alto, né? Eu já entro no mês devendo um valor significativo. Então, por mais de caixa que você tenha, por mais caixa de fato que você, isso tem limite, né? A gente está usando de tudo que a gente pode com relação às medidas que o governo tem, né? No nosso caso especificamente, a suspensão foi onde a gente usou 95% da força para utilizar a suspensão temporária, né? Que é de fato algo que foi o que a gente entendeu como mais relevante de ajuda aos pequenos empresários, acho que aos empresários, não só aos pequenos, né? Então, assim, hoje o desafio é conseguir sentar em cima do caixa por máximo de tempo possível. O que eu estou fazendo assim, eu peguei os meus fornecedores, já mandei propostas para eles, assim, propostas que eu vejo como difíceis, mas que para momentos como esse serão necessárias, não tem outra forma, né? Eu preferi vamos dizer assim, pronunciar com eles agora, mesmo sem tendo exatamente um plano, olha, cara, você vai começar dia tal. Não, o que a gente fez foi uma comunicação oficial de qual era a situação, de que eles poderiam ficar tranquilos, que a gente vai resolver isso de alguma forma, né? Deixamos claro para todo o time que nós estamos aqui com prioridade de poder reabrir as lojas com o time 100% do jeito que foi quando eles estavam fechadas, e que a gente vai conseguir manter isso dependendo de como for o resultado. Não vou ficar nenhum tipo de ideia para ele que não seja que a gente realmente acredita. E assim, o grande desafio hoje que eu vejo é esse mesmo, não saber a data que isso de fato vai e como vamos voltar, né? A pergunta aí de, né, milhões de dólares, né, que vamos dizer assim, que todo mundo gostaria de ter. E a grande dificuldade que eu vejo hoje nessa situação é essa, a gente conseguir manter, viver a isso e rapidamente, o mais rápido possível, voltar ao nosso estado de onde a gente, né? E aí crescimento, eu acho que não é nem um caso para se pensar agora. Isso aí eu acho que talvez é coisa para ano que vem, né? Ricardo, eu gostaria de dar uma sugestão, né? que você deixasse uma campanha linda pronta com sua agência, com seu parceiro, para assim que as coisas voltarem, você tomar as ruas com outdoors, você tomar a rede social, você impulsionar no YouTube um filme bonito, bem feito, mesmo que dentro do seu orçamento ele seja restrito, mas que diga assim, ó, a gente tá conhecendo um novo mundo, a gente está enxergando o mundo de outra forma depois disso. Aí a gente quer que você saiba que a gente vai te ajudar a enxergar um mundo melhor, mais bonito. A gente podia até fazer um paralelo entre... Porque, de fato, né? Independente de você vender óculos, vender lentes, a gente vai descobrir um outro mundo depois de ficar preso em casa. Essa é a nossa hashtag. Enxergar bem muda tudo. Massa, perfeito. Então, eu deixaria na manga, cara. Eu deixaria na manga. Assim, o dia que abrir, o dia seguinte já toma a cidade, sabe? Vitrine de loja com esse recado, a equipe com bottom. Tome a cidade. Quando eu quero dizer tome a cidade, faça o consumidor perceber que você tem um recado positivo, conectado com o teu posicionamento, propósito e conectado com o momento, né? Porque o dia que a gente realmente, ok, as coisas estão mais seguras, a gente pode voltar para a rua, a gente pode abrir o comércio, né? As marcas vão estar meio cagadas, desculpa a palavra, mas as marcas vão estar meio cagadas, vão estar meio assim, né? Anuncia, né? E de repente você vem com uma marca propositiva, um recado propositivo, bonito, sabe? Encorajador, energizante, né?
eu estou muito preocupado com esse day after, né? Quer dizer, quando as coisas passarem, aí, como é que a tua marca e a tua empresa vai estar? Eu ia falar sobre isso, Dino. Nós saímos de um modelo que um modelo que empresas, pessoas, profissionais, todo mundo vinha se espelhando nesse modelo, que é o modelo da inovação. A gente está numa época de transformação digital, inovações disruptivas, e graças a elas, a essas ferramentas, a esses recursos, muitas empresas estão conseguindo sobreviver. Então, a tecnologia veio para ficar, ela vai se acentuar. Mas o modelo que nós precisamos olhar agora é um modelo de guerra. Então, a gente está vendo o próprio governo usar um termo orçamento de guerra. O que acontece nas guerras? Há uma disrupção total. Então, a guerra ela é o rompimento com a ordem existente. Então, essa crise ela está promovendo algo muito parecido com isso. Nós estamos em guerra contra um inimigo quase que desconhecido, um vírus, e que tem levado de verdade as pessoas à morte, e há uma comoção social. Como que as empresas lidam com isso, numa situação como essa? O Riccardi falou, quando isso vai... Então, tem algumas perguntas sem resposta. Então, a gente está num momento de incerteza, é difícil avaliar o risco nessa situação. Então, eu acho interessante nós começarmos a buscar referências de períodos de guerra, períodos de conflito. O que aconteceu naquele período, como que as empresas se organizavam, qual é a forma de fazer planejamento. Então, tem outras referências aí para a gente começar a olhar. Aí vale a pena voltar um pouco na história, buscar bibliografias, buscar autores que escreveram sobre isso, e para a gente desenvolver um novo tipo de aprendizado. Porque a guerra continua, nós temos aí um horizonte, tem uma perspectiva talvez de mais um mês aí de isolamento. Estão falando aqui para São Paulo que o pico vai ser a última semana de abril, primeira semana de maio. Então, nós teremos quase ainda um mês pela frente de pandemia, não, de crise, de isolamento, de quarentena, de loja fechada. E como trabalhar o orçamento, o budget, as metas nesse período. Acho que é aí que a gente precisa se organizar. Então, planejamento para cumprir esse período de quarentena. Aí depois vem a outra pergunta do Riccardi: como é que eu vou sair disso? Se eu fizer uma previsão de caixa, uma previsão de vendas, como é que vai ser esse período imediatamente após a quarentena? Eu tenho 17 lojas, eu vou ter todas elas abertas ou tem alguma que já estava em situação crítica, vale a pena fechar? Essa renegociação que eu estou fazendo com os meus fornecedores, ela vai até que período? Eu estava num grupo de discussão de WhatsApp com lojistas e a gente estava discutindo algum modelo de renegociação de aluguel. E essa renegociação de aluguel, por exemplo, dos fornecedores, está nisso, está entre 2 e 3 meses, está todo mundo navegando nesse, quer dizer, curtíssimo prazo. Mas e depois? Como é que eu vou sair desse período? Então, essa é outro questionamento importante que o Riccardi fez e que mostra que nós temos um planejamento de curtíssimo prazo, 2, 3 meses, e depois um segundo planejamento, que é a saída. Como é que eu vou sair? Nós vamos enfrentar um cenário de recessão. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia e tal, falou em recessão de 4% do PIB, é um valor alto. Isso vai gerar uma redução da atividade econômica. Aí o negócio do Riccardi, ótica, como que ele reage aos períodos de crise?
ele não é um produto muito supérfluo. As coisas supérfluas a gente corta, mas um item de primeira necessidade, ninguém vai deixar de usar óculos. Você pode, talvez, perder venda de óculos de sol, produtos mais supérfluos aí, mas quem tiver uma receita para fazer, vai fazer talvez uma armação nacional não importada, uma lente mais barata, não uma lente tão cara, mas você vai continuar vendendo. Né? Hora também de uma Então, são de esses... produtos, né, professor? Né? Como? Hora também de uma revisão do sortimento de produtos, né? Exatamente. Se ele tem pedidos colocados, o que ele vai manter, o que ele vai cortar, a estratégia de preço dele, como que ele vai trabalhar, né? Então, mas tudo bem, isso são questões que ele começa a administrar, né? Algumas decisões que ele vai ter que tomar agora, antecipadamente, mas já visando a segunda parte do planejamento, que é o planejamento pós-quarentena. O primeiro, né, durante essa quarentena que nós estamos falando aí, um horizonte extremamente curto, que ele atacou bem, já se achou, já se organizou, está trabalhando, mas tem ainda algumas questões para ele resolver nesse período de quarentena. Pós-quarentena são outras questões, mas é bom ele também já começar a antecipar, colocar isso numa listinha e começar a se organizar também. Fernanda, alguma sugestão? Não, eu contribuo, compartilho de todas essas ideias já colocadas. Acredito que o Ricali está indo numa linha bem importante. Recomendo que visualize aquelas primeiras aulas, até que o professor Pastor e o professor Eber conduziram sobre a parte financeira. Porque, de toda forma, a gente precisa ter essa atenção à revisão do mix de produtos, canal de vendas e, principalmente, ter esse olhar na ponta do lápis, né, da parte financeira todo mês, independente de qualquer cenário. Então, de tempos em tempos, nós precisamos realmente dar uma nova roupagem para o nosso negócio, porque as coisas vão mudando o tempo todo, nós vamos adquirindo novos conhecimentos. Imagino que o Ricali aí tem excelentes experiências para compartilhar, desde a primeira loja até chegar na 17ª, como é que escolheu esses pontos, como é que foi escolhendo isso, né, a partir de quais informações, como é que a franquia deu esse suporte para definir ponto, pensar em público, pensar no mix e tudo mais. Então, a sugestão que eu deixo é assistir de novo essa aula, caso você não tenha visto, mas acho que você está bem aplicadinho, né? Pelo que nós soubemos, ser um super parceiro mesmo, de trazer lupa para olhar os números, para ter esse olhar bastante criterioso sobre cada loja, porque cada loja traz realmente as suas peculiaridades de público, de mix, né? Imagino que você falou aí que você e sua irmã estão na gestão, mas eu não sei como é que se você tem uma pessoa-chave em cada loja, tipo um gerente, mas de trazer também essas pessoas para o time para pensarem junto agora, sabe? De repente trazer algumas perguntas e falar, olha, eu preciso que você me passe o que a gente tem aí de produto, passe aí os últimos relatórios dos últimos meses, o que foi mais vendido, e faça uma projeção agora de qual que vai ser o ajuste, até para pedir, até para primeiro suprir, né, esse estoque que vocês já têm, porque realmente algumas coisas vão ser mais demandadas e também é importante pensar o que fazer com aquilo que não vai ser tão demandado assim. Então, eu deixo, além dessa questão financeira, essa dica de trazer o time, principalmente essas lideranças que você tem junto, para te passar alguns pontos, algumas análises, para vocês tomarem decisão de uma forma mais madura, sabe? Mais rápida, inclusive, tendo números, tendo dados de estoque, do que vai vender, o que não vai vender, pessoal. Vamos pensar junto como é que a gente pode fazer com esses produtos, inclusive, como você falou, e nós já dissemos nas aulas anteriores, inclusive trazendo algumas parcerias, trazendo outros segmentos, trazendo isso abordando isso de uma nova forma, porque realmente eu imagino que tomar conta de 17 lojas seja um pouco desafiador, porque não é fazer um planejamento para uma, que ainda que seja um planejamento de uma semana, e replicar para 17.
E aí a gente teve também a aula do Rony Mesler com o Dino, e ele falou de uma coisa que eu acho que é bem interessante para você, que é a forma de fazer o planejamento. Então, era diário, é uma meta diária, tinha um alinhamento diário, do início da manhã, meia hora, horário para começar e terminar, falando com quem está diretamente ligado a vocês, né? Você e a Gisele, que você comentou. E aí essas pessoas ficam responsáveis por compartilhar o que foi determinado com o time. E chega no fim do dia, vocês fazem uma nova reunião de acompanhamento da meta do dia, né? Ou das providências do dia. E no fim da semana, ou no início da semana, faz um alinhamento, uma análise do que aconteceu, do que funcionou, do que não funcionou. E eu penso, como o Dino disse, de já realmente trabalhar uma comunicação, mostrando, trabalhar, fortalecer essa hashtag, mostrar realmente que quando terminar vocês já vão estar preparados. E eu desejo muito sucesso. Para mim foi um excelente aprendizado ouvir aí o que vocês estão fazendo. Tenho vontade de saber mais, de perguntar mais, né? Acho que, como diz o meme, acho que o jogo virou, não é mesmo? Porque agora nós que queremos absorver. Desculpe, Fernanda. Desculpe, não, imagina, meninos, eu vou precisar. Valeu, Fê. Obrigado. A gente já está com um convidado aqui. O Ricardo, você fica aí com a gente mais uns minutinhos. Fê, Ricardo, obrigadão. Eu que agradeço. Ô, Tino, você me permite para o Ricardo, então, para concluir, né? Reforçando o que a Fernanda disse, eu acho que é super importante manter sistematicamente esse acompanhamento do que vocês estão fazendo, né? Porque entra uma nova rotina, a gente esquece do planejamento. Então, precisa ter aquele momento de revisão constante. Me chamou a atenção o gargalo que surgiu, que você citou, o WhatsApp. Logo em seguida, o WhatsApp começou a bombar, se sentiram um gargalo. Vão surgir outros gargalos. Então, é interessante mapear onde pode surgir esses gargalos e já pensar nas medidas, né, de superação desses gargalos. E mais adiante, você que está ligado aí a recursos já tecnológicos, pensa no uso de bots, de robôs de inteligência artificial, porque isso iria eliminar esse problema de gargalo que você teve com o WhatsApp, porque o WhatsApp exige atendimento humano, né? Com inteligência artificial, você transfere isso para chats virtuais e chatbots. Muito bom. Professor, quero agradecer esses pontos especiais com o Ricardo. Ricardo, você fica aí com a gente, que eu vou convidar agora para a parte final do nosso papo de hoje aqui a Marina. A Marina, ela tem um escritório de arquitetura e ontem ela mandou um vídeo para mim no WhatsApp, eu adorei o vídeo dela. E eu falei, Marina, fala para a gente um pouquinho desse vídeo, por que você fez isso, e a gente quer recomendar o teu vídeo. Então, antes da Marina se apresentar, eu quero te dizer o seguinte, 2 coisas. Inscreve aqui no site do Reinvente para você receber os resumos das aulas. Então, você está vendo aqui no site, tem 2 lugares onde você coloca o seu e-mail, tá? Na próxima aula, já dando um spoiler aqui, o professor Ricardo Pastore vai falar sobre a loja do futuro. Quer dizer, Ricardo, você vai adorar essa, hein? Você também, Marina. O professor está fazendo uma série de pesquisas em cima de tendências e de ações que já estão acontecendo nos lugares onde a pandemia passou antes. E ele vai compartilhar com a gente o insight sobre a loja do futuro. Então, na próxima segunda-feira, às 8h, com o professor Ricardo Pastore. Marina, se apresenta aqui e fala um pouquinho da sua ideia, que eu adorei. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Beleza. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Dino, pelo convite. Na verdade, mandei um videozinho para ele super despretensioso, assim, porque eu estou acompanhando o movimento de vocês, estou achando sensacional. Eu, como empreendedora, também estou sendo beneficiada, então, obrigada. Enfim, eu sou arquiteta, né? Trabalho desde que me formei com varejo, então estou aí há quase 14 anos trabalhando com isso, e faz 3 anos que eu tenho o meu próprio escritório. E quando isso tudo se colocou, eu sofri junto com o meu cliente, né? Porque se eu atendo varejo e a gente está aqui falando de varejo, e varejo acho que é um dos piores, né, um dos setores mais afetados, eu estou junto nesse barco, estou sofrendo junto, né? E
aí eu fiz muitas das coisas que vocês recomendaram, né? De entrar em contato com todos os clientes, ver como é que tá, aproximar os laços, né? E fui percebendo, assim, comportamentos muito semelhantes, né? O primeiro deles, assim, a proibição de abrir, né? Então, eles todos muito foram tolhidos dessa possibilidade, não pode abrir o meu negócio, né? Num segundo momento, eu percebi eles tomados, assim, por um desespero, por uma raiva, por uma revolta, né? O que vou fazer? Estão todos muito revoltados, assim. E num terceiro momento, sem saber como começar, né? E eu, assim, fiquei muito nessa, né, de como é que eu vou ajudar, né? De que forma o meu trabalho pode ajudar. Porque eu tinha alguns contratos fechados, coisas que estavam em andamento, e isso tudo parou também, porque num momento como esse, quem é que vai querer reformar a loja, né? É meio incoerente, né? Lógico, a gente sempre tem coisas a melhorar, mas alguém querer botar abaixo a loja e fazer tudo novo num momento como esse, tá todo mundo preservando caixa, tá todo mundo tomando atitudes diferentes, né? E aí eu com os meus botões pensando o que eu vou fazer. Nesse meio tempo me botaram num grupo aqui da minha cidade, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de empresários do varejo. E aí eu comecei a viver aquela coisa dos sentimentos deles muito mais próximo, assim, né? Porque eu via em cada um dos segmentos os sofrimentos, né? E eu pensei, eu vou ajudar com aquilo que eu tenho de ferramenta. Então, eu desenhei isso aqui. Isso aqui, depois o Dino vai deixar o linkzinho, né? Mas é o desenho... Não, eu vou mostrar um pedaço do vídeo. Fica aí, segura Muito aí. bom, muito bom. Deixa eu mostrar o vídeo que ela fez, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Olha que massa. Vou mostrar só um pedacinho, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui eu desenhei um layout, que é uma vista superior de uma loja. E vamos dizer que, hipoteticamente, ela é uma loja de vestuário, calçados e acessórios, tá? Então, nesse layout eu tenho a entrada, as vitrines, a área de vendas, o caixa, provadores e um provador de calçados, tá? E aqui eu acesso ao estoque. A primeira interação que a gente tem com o nosso cliente é na vitrine, certo? Na vitrine eu preciso trazer avisos que orientem o cliente que este espaço está adequado às normas de segurança quanto ao vírus, né? Então, é interessante que nessa vitrine ou em algum dizer dentro dos próprios tablados de vitrine ou na entrada, na porta de entrada da loja, eu tenho avisos que digam algo do tipo: esse estabelecimento cumpre normas rigorosas de segurança para a contenção da propagação do novo coronavírus, ou algum texto semelhante, né? O que eu vou falar para o meu cliente quando eu boto esse tipo de aviso na vitrine? Que eu tenho um espaço que entrega credibilidade, seriedade, responsabilidade social, né? No momento em que a gente vive, são conceitos muito importantes, então é bom a gente frisar isso logo na entrada da loja. A segunda área de interação com o meu cliente é o que a gente chama de zona de descompressão. É onde o cliente calibra as expectativas dele, né? Então, é a área que a gente usa para promover produto, né? Por exemplo, esta mesa aqui, que eu exemplifiquei nesse quadrado, é o que a gente usa normalmente como uma mesa de valorização, para lançamento de produto ou para promocionar algum item da minha loja. Eu vou usar esse equipamento agora para promover segurança, certo? Então, aqui eu vou dispor álcool gel, máscara descartável, luva, vai estar ali disponível para o meu cliente, tá? No tapete de entrada, é importante que eu bote também um pano umedecido com água sanitária, né? Porque é a primeira barreira contra o vírus, né? Então, ele é a primeira barreira sanitária da loja, tá? Então, quando o cliente vem da rua com vírus no calçado, enfim, ele já é barrado aqui nessa primeira barreira sanitária, tá? Então, oriente a sua equipe a fazer uma abordagem sutil, né? Pedindo para ele gentilmente que ele use. Enfim, o vídeo prossegue aqui e aí você vai explicando o distanciamento. Eu adorei assim, a simplicidade e a praticidade, porque muita gente não sabe como fazer, está meio assustado e é bom até para
é um momento de repensar até o layout da loja, né? Ver se as coisas têm que ser como elas estão. Mas continua, Marina. Reflete, né? Oi, professor, desculpa. É um momento de reflexão, né? Porque você vê que tem outras pessoas pensando no assunto e você também está pensando. E mesmo que você já tenha uma solução parecida, é bom ver que alguém está corroborando com aquilo que você está querendo fazer. É isso aí. E assim, eu fui atrás de normativas, né? Alguma coisa que oriente o que a gente realmente deve fazer. Mas para os comércios que estão fechados ainda, não tem nada formal, não tem nada pronto, né? Então, o que eu fiz? Eu fui em mercado, eu fui em farmácia para os meus consumos próprios, né? E fui observando o que esses lugares estão fazendo, né? Então, faixas de distanciamento, avisos, o álcool gel em vários pontos, a própria abordagem dos vendedores, né? Como é que tudo isso está sendo administrado, né? E eu fui colocando isso num compilado de ideias, fazendo a trajetória do cliente dentro da loja, né? Passando por todas as etapas da venda e orientando o lojista a tomar as devidas precauções e as mudanças que ele precisa fazer nesse layout para promover segurança. Então, provavelmente ele vai ter que tirar alguma coisa de equipamento, né? Porque eu preciso aumentar a distância entre o vendedor e o cliente. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho segurança dentro do meu espaço como algo muito importante para mim, né? Para mim, eu, lojista, promovo segurança para você, comprador, né? Porque nesse momento essas coisas estão em alta, né? Só pode funcionar segmentos específicos, né, essenciais. O que eu estou dizendo para o meu cliente? Que outros que estão fechados não são tão importantes quanto, né? Então, poxa, já tem uma mensagem difícil aí por trás, né, para quem vende, por exemplo, moda, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, se colocar no lugar do cliente, entender que ele está passando por uma dificuldade. Acho que os espaços de venda vão mudar, assim, drasticamente a forma de atender os seus clientes, né? Porque eu preciso demonstrar para ele que eu tenho um espaço não só de venda de produtos, né? Mas também de convivência, né? Então, eu vou ter que oferecer outros serviços, não só os meus produtos, né? Então, tudo vai mudar muito, né, a partir de agora. Perfeito, bem lembrado. Essa educação me chamou a atenção, essa oportunidade de educar o lojista, porque a gente vai ter que reaprender algumas coisas sobre varejo físico. A gente vai ter que, as pessoas, o pastor até encaminhou um estudo muito legal que a gente estava debatendo de forma privada esses últimos dias, que é a economia de baixo contato, né? A gente vai viver uma economia de baixo contato, ou seja, as pessoas vão ter medo de encostar, de provar. E aí, como você prepara a loja para esse momento? Por isso que eu quis trazer a sua iniciativa aqui, recomendar a sua iniciativa, porque eu achei de uma maneira assim tão didática, tão simples, o primeiro passo para isso. Não, mas aí também precisa, aí cada segmento vai ter as suas camadas, né? De, sei lá, o Ricali, dentro das óticas, pode identificar algumas outras coisas que no supermercado não precisa, né? E aí ele vai ter que adequar. Mas eu gostei da simplicidade e da objetividade. Posso complementar uma coisa, Dino? Sim, claro. Fantástico a percepção da Marina pelo seguinte, vamos dizer, Marina, eu sou um cliente seu, tá? Porque, assim, eu sou o varejo, né? Sim. A gente tá tão bombardeado nesse momento com buscar soluções para tantas que é uma coisa que, sinceramente, na minha cabeça ainda não tinha passado. Assim, quando tiver a pós-crise, né, a reabertura, e algo essencial, né? Claro que aí eu não estou falando pela franquia, tá? Porque a franquia já criou alguns comitês e tem um comitê deles que é de saúde. E tem certeza que eles lá estão estudando sobre essa situação. Mas eu digo, a cabeça do varejista, do micro, do pequeno empresário, não está nada nisso. E isso é algo assim, tem que vir alguém com uma outra, né, com uma outra visão para poder trazer isso para a gente. Achei muito legal. Disponibiliza esse link mesmo, viu, Dino? Poxa, fantástico. Sem dúvida nenhuma. Valeu, obrigada. Queria falar para a Marina
Posso ir? Pode falar, professor. Marina, tudo bem? É um grande prazer, viu? Eu tenho um relacionamento muito bom com o RDI. O RDI é o Retail Design Institute, você deve conhecer. A presidente Annelise era arquiteta como você, é uma grande parceira lá do núcleo de varejo da SPM que eu coordeno. E nós vamos ter uma live também com ela. E ela estava me contando que, nesse momento, os arquitetos no mundo estão fazendo esses questionamentos, né? Ela participou de uma live com um arquiteto de Nova York então eles já estão procurando se antecipar para as mudanças que as lojas vão sofrer a partir de agora, né? Então, como o Dino disse, eu encabeço um estudo aí sobre Future Store, loja do futuro, né? E essa loja do futuro nada mais é a loja do presente, vamos dizer assim, de um jeito mais popular, equipada, né, com as tecnologias que estão transformando o varejo. Então, a gente está ouvindo falar muito de compra online e retirar na loja, o pagamento sem checkout, enfim, a loja vai incorporando algumas dessas tecnologias, só que não de maneira fácil, né, de utilizar por parte do cliente. Então, um exemplo, assim como você descreveu aquele layout muito bem, se eu sou o Ricali e pergunto assim, olha, Marina, eu vou começar a vender online e retirar na loja. Onde vai ser o ponto de contato? Né? É na entrada, no meio ou no fundo? As pessoas vão retirar o que compraram online? Um exemplo mais simples possível, né? E aí a gente está falando de usabilidade, de user experience. Então, esse conhecimento que o pessoal de digital desenvolveu para pensar um aplicativo, ou mesmo pensar um site, como é que é levar isso para a loja? O que é um projeto de user experience numa loja física, né? Por quê? Porque essa loja física vai incorporar uma série de recursos digitais, recursos online. Então, o Ricali vai ter lá uma vitrine com QR Code, por exemplo, né? Alguém vai lá escanear aquele QR Code para acessar um catálogo virtual de um novo lançamento, né? Ou então, o vendedor do Ricali vai ter um aplicativo no celular, ele aponta para o rosto do cliente e aquele aplicativo já vai dar a sugestão da melhor armação, né? E você, como arquiteta, precisa pensar o ambiente, né? Como é que vai ser? O vendedor vai estar em pé ou sentado? Ele vai estar atrás da mesa ou não? Tudo isso é o user experience. Então, com a crise do Covid, nós estamos achando que todas essas tendências vão se antecipar, né? E o Ricali, que tem 17 lojas, ele quer abrir a 18ª, provavelmente ele não vai abrir, a próxima loja não vai ser igual à última que ele abriu, vai ser uma loja totalmente diferente ou com grandes mudanças. Então, acho que é esse o debate que se abre em torno de design, de store design, né? De projeto de loja. E o Ricardo vai querer saber também, as lojas existentes, como ele vai adaptá-las a essas novas tecnologias, né? Ou esse novo comportamento do consumidor que vem quando as lojas reabrirem, né? Eles vão chegar lá depois de 30, 40, 60 dias de isolamento social. Eles vão ser exatamente os mesmos, né? Como é que a loja vai receber esse pessoal e vai propor uma experiência nova, diferente, né? Tem tudo a ver, o design ele facilita tudo isso, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado, Marina. Parabéns pela iniciativa. Está aqui divulgada. Ricardo, obrigado pela sua participação. Espero que você tenha tido alguns insights hoje. Mas tudo que a gente for lembrando aqui, a gente vai também te sugerir. Professor Ricardo, muito obrigado. Finaliza aí, professor, antes da gente dizer tchau para a turma desse sábado. Olha, eu estou aprendendo muito com o nosso movimento Reinvente,
né? Está sendo uma experiência muito rica. Espero que as contribuições que nós estamos deixando sejam de fato úteis e ajudem as pessoas a superar mais rapidamente os problemas. E espero trazer gente boa como o Ricardo e a Marina cada vez mais para engrossar o nosso movimento e fazer isso. Porque o conhecimento, Ricardo e Marina e toda a nossa audiência, não está comigo, com o Dino, com a Fernanda e com todos os demais que fazem parte, não. Nós estamos tentando nos posicionar, nos colocar como facilitadores, entender o que está acontecendo e passar isso de um lado para o outro e agregar alguma coisa nesse processo, né? É um momento novo, o conhecimento não está conosco, o conhecimento está sendo recriado. Perfeito. Professor Ricardo Pastore, obrigado, Ricardo, obrigado, Marina, obrigado você que acompanhou a gente em mais um encontro do Movimento Reinvente. Segunda-feira tem mais, a gente vai falar sobre a loja do futuro, e na quarta-feira a gente vai receber Demetrio Teodorov, que é futurista e head de inovação da Riachuelo, vai falar sobre inovação no varejo. Muito bom. Um abraço a você que acompanhou a gente e continue compartilhando e recomendando. Tchau, tchau. Até mais.